Se olharmos em Lucas, vemos que Jesus disse que devemos sempre orar e nunca desistir. Paulo falou sobre orar sem cessar. Na Bíblia, os homens e mulheres de Deus mais usados por ele eram pessoas de oração. Se estudarmos a história da Igreja, encontramos o mesmo. Os mais usados por Deus eram homens e mulheres de oração. Agora, a questão é: por que não oramos hoje? Acho que há várias razões, mas uma é o espírito da época. Como é nossa cultura na América do Norte e na Europa? É uma cultura que diz: nós podemos fazer isso, podemos pensar numa solução. Usaremos nossa força, podemos fazer por conta própria. Somos independentes, achando que se algo precisa ser feito, faremos. Mas no reino dos céus e no mundo espiritual, você não tem força. Você não tem sabedoria para realizar a vontade de Deus. E devemos recorrer à força de Deus se quisermos ser usados por Ele. Lembro de um cristão chinês e observou as igrejas locais. Algumas dessas igrejas eram simplesmente gigantescas. Ao terminar de visitar todas elas, eis o que ele disse. Ele disse: "Me surpreende o quanto os cristãos americanos fazem sem Deus." Basicamente, ele dizia que muito do que acontecia não era de Deus, mas força humana. Então, por que não oramos? Uma razão é que nossa natureza detesta orar. Ela odeia mesmo. Se há duas coisas que sua natureza odeia, são estudar a palavra e orar. Outra razão é que não vemos muitos exemplos. Até nossos pastores estão ocupados demais para estudar e viver em oração. Isso afeta o púlpito, pois há pouco ensino sobre oração e como praticá-la. Quando alguém me diz que quer orar, mas não sabe como, eu os levo a diferentes partes da Bíblia. Uma ótima forma de aprender a orar é ler as orações na Bíblia. Estudamos a oração do Pai Nosso em Mateus 6, onde Jesus ensina seus discípulos a orar. Veja as orações de Paulo, por exemplo, no livro de Efésios. Lá há duas orações incríveis para o povo de Deus. Vá ao livro de Salmos. Praticamente todo o livro de Salmos é um cântico de adoração ou uma oração a Deus. Se quer aprender a orar, basta ir à Bíblia e ler as orações lá contidas. Assim, você terá uma mente bíblica, entenderá a vontade de Deus e orará de acordo com ela. Viajando e pregando, vejo em muitas igrejas uma grande falta de oração. Primeiro, devemos entender que a oração é absolutamente essencial. Já falei sobre a palavra de Deus e sua importância na vida cristã. A oração é tão essencial quanto a palavra de Deus. Basta olhar a vida de Jesus para ver a importância da oração. Em Marcos 1, Jesus passou o dia e a noite ensinando e curando pessoas. Muitas exigências foram feitas a ele. No versículo 32, à noite, trouxeram doentes e endemoninhados a Jesus. E toda a cidade se reuniu à porta. Diz que ele curou muitos deles, mas em Marcos 1,35, diz que de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar solitário para orar. Agora, quero que reflita sobre isso. Jesus Cristo é o único homem perfeito. Além disso, ele era o Deus-homem, Deus encarnado. E mesmo assim, em seu ministério terreno, dedicou muito tempo à oração. Ora, se o único homem perfeito e o único Deus-homem que já pisou neste planeta dedicou sua vida à oração, buscando força e sabedoria em Deus Pai, quanto mais nós deveríamos, pois somos falíveis, fracos, necessitados
e precisamos viver uma vida de oração. Creio que hoje na igreja, pastores e fiéis reconhecem a falta de verdadeira santidade espiritual. Até os críticos do cristianismo veem pouca diferença entre a vida de um cristão e a deles. Por isso, ouvimos frequentemente a palavra hipócrita. Embora não devamos ser motivados pelo mundo, precisamos reconhecer algo. Há hipocrisia na igreja, muitas vezes relacionada à ideia de santidade. Mas o que é santidade de fato? Bem, a santidade envolve duas coisas. Envolve abandonar o que desagrada a Deus. Não só parar de fazer o que Deus reprova, mas fazê-lo para buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Uma das revelações mais importantes da Bíblia sobre Deus é que Ele é santo. O que isso significa? Muitos pensam que a santidade de Deus significa que Ele é sem pecado. Isso faz parte, mas não é a ideia principal. A impecabilidade e perfeições de Deus estão mais ligadas à sua justiça. Santidade trata da sua singularidade, transcendência, que não há ninguém como Deus. Não há ninguém santo como o Senhor. Ele é único, totalmente diferente de sua criação. Além disso, Ele é superior e mais valioso que toda a sua criação. Ser santo é reconhecer que Deus merece toda a glória, honra e louvor. É reconhecer o valor de Deus e viver de acordo. Por ver Deus tão valioso e glorioso, deixa até coisas boas por Ele. Está disposto a deixá-las para se dedicar totalmente a Deus. Agora, como podemos nos tornar mais santos? Bem, acho que a resposta é simples. Podemos ser mais santos entendendo melhor a grandeza de Deus. A igreja sofre hoje por ignorar o conhecimento de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que ouviu uma série anual de pregações sobre os atributos de Deus? Quando foi a última vez que estudou a Bíblia para conhecer os atributos de Deus? A maioria nas nossas igrejas hoje nem sabe quem é Deus, então não valoriza nem se dedica a Ele. Santidade é simplesmente reconhecer o verdadeiro valor de Deus, afastar-se de tudo mais e entregar-se a Ele em serviço, em devoção, buscando sua vontade e procurando cumpri-la. Muitos acham que santidade é medir o comprimento do vestido, das mangas, ou usar véu. E se as pessoas fazem isso, não sou contra. Aprecio qualquer esforço que façam para serem santos. Mas entendam, santidade é mais que um conjunto de regras legalistas. É um coração que estima a Deus e arde de paixão por Ele. Agora, outra coisa sobre santidade. Se seu coração é devoto a Deus, você desejará fazer sua vontade. E é vontade de Deus que você cresça em santificação. Como diz a Bíblia, se realmente entregamos o coração a Deus e o valorizamos acima de tudo, isso afetará todo o nosso ser. Temos que admitir que vivemos numa cultura muito sensual, extremamente sensual. E também devemos reconhecer que muita dessa sensualidade entrou na igreja. Veja bem, se você é santo por dentro, vai querer ser santo por fora. Se entregou seu coração a Deus, dará também sua mente, olhos, ouvidos, rosto,
mãos, pés e corpo. Você buscará moldar tudo o que é conforme o padrão da palavra de Deus.